Beleza, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma integração utilizando o Modbus com uma CPU S7200. No meu caso aqui é uma CPU 1214C e utilizando o cartão CM1241, que é um módulo de comunicação da Siemens para comunicação serial, nos protocolos RS422 e 485. Então, essa integração a gente vai utilizar como escravo um multimedidor da Schneider, um PM2200, e vai ler ele em Modbus. Então aqui eu já pré-configurei aqui as questões para criar um novo projeto, só preciso criar um novo projeto. Nesse processo ele está criando toda a estrutura do projeto na pasta definida, né? Aqui eu só clico em configurar um novo dispositivo e adicionar um dispositivo. Que tipo de controlador vai ser? Um S7200, uma CPU, 1214 DC-DC-DC, do modelo 1AG40. Importante você tentar com a versão de firmware, né? No meu caso aqui já é a versão 4.3, que eu recentemente fiz o upgrade desse firmware. Então só clicar em adicionar. Beleza, o CLP já está aqui, né? Então, primeiro de tudo, eu já vou configurar o System in Clock Memory, que vai ajudar a gente depois na hora de fazer o pull da rede Modbus. Beleza, já está habilitado. E agora eu abro a paleta de hardware e vou procurar pelo meu módulo de comunicação, que é um CH32. Esse cara aqui, ó. Seleciono ele, dou 2 cliques, ele já vai aqui para a lateral esquerda da minha CPU. Lembrando que os módulos de comunicação no S7200 todos vão à esquerda e à direita os módulos de I/O, né? As expansões de I/O. Então aqui o que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, nesse cartão aqui eu preciso fazer uma coisa importante que é alterar aqui, ó, a versão de firmware dele. Porque esse cartão que eu estou usando aqui, ele já é um pouco... Ele é meio antigo e tem essa versão aqui de firmware, que atualmente está na 2.2. Então eu tenho que selecionar ela aqui, porque senão depois, a hora que eu fazer toda a lógica, ela não vai funcionar. Então, acertando isso, só dá um OK. Beleza. Já posso abrir o meu bloco principal. Aqui na paleta de instruções, eu vou selecionar aqui, ó, na aba Communication, na pasta Communication Processor. E aqui é interessante que tem duas pastas, duas subpastas falando de Modbus RTU, né? As duas são Modbus RTU. Esse cara aqui, ó, é usado para aquela versão de firmware mais atual. Esse para a versão de firmware que eu falei que a gente teria que estar usando nesse vídeo aqui. Então, já de cara, isso é uma coisa bem importante. Então, como que funciona a estrutura do Modbus aqui no 1200? Primeiro, eu preciso chamar esse bloco aqui, ó, com load. Esse cara, o que ele faz? Ele configura a porta Modbus do cartão de comunicação. É interessante que ele deve, né, pelo menos deve, executar uma única vez na CPU. Então, vocês vão ver depois aqui que eu vou configurar um bit aqui para executar no primeiro scan da CPU e posteriormente ele não vai ser executado mais, porque a configuração a gente faz uma vez só e após isso a gente segue só fazendo o pool de comunicação, que é feito com o MB Master, né?
vai fazer as leituras Modbus, né? Ele configura a nossa placa, ele é usado para que a gente consiga fazer a placa funcionar como mestre Modbus da rede, né? Então, adicionados os dois e com as respectivas DBs, o que eu posso fazer já? Aqui, como eu disse anteriormente, já vou linkar o First Scan, que é o nosso System Memory, que o estado lógico dele vai para 1 no primeiro scan e posteriormente ele é zerado e passa assim pela eternidade de execução até que a CPU seja reiniciada, né? Então, aqui na porta, isso aqui é a referência para o hwconfig, né, do módulo, né? A gente pode selecionar simplesmente digitando local e selecionar ele aqui, ó. Beleza? A velocidade de rede, no meu caso aqui já está configurado no multimedidor 19200 e a paridade par. Aí para quem não entendeu o 2 aqui, é que a paridade, se você digitar 0 é nenhuma, 1 é ímpar e 2 é configuração para paridade par. Então já está ok. E o MB é a instância, né? É um ponteiro para a nossa DB que vai fazer a comunicação. Então aqui simplesmente eu faço a seleção da DB master, né? Beleza? Feito isso, a minha porta já vai estar funcionando, né? A placa já vai estar preparada para comunicar. Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu vou criar uma variável qualquer aqui, um auxiliar, para pegar esse estado lógico de quando o bloco terminar a configuração da placa, para começar a fazer as requisições. Então, eu preciso que a porta esteja pronta para eu começar a fazer minhas requisições. E como que vai funcionar esse pool? Eu vou usar um clock memory, que é esse cara aqui, ó, de meio hertz. A partir do momento que esse cara terminar a função dele, ele vai estar com a porta liberada, então eu passo a executar a cada meio hertz, eu executo uma leitura. E aqui, ó, Modbus address, ou seja, o endereço do meu escravo. Nesse caso, o meu multimedidor está com o endereço 2. O mode fica em 0, porque é para a leitura de holding register e input register. Leitura ou escrita, né? Data address. Nesse caso aqui, eu vou dar o endereço do primeiro registrador, 43.020, por quê? Tá aqui, por aqui, ó. Eu vou ler esses três carinhas aqui, os três registradores de tensão. E aqui ele começa no 3019. Mas para o Modbus, geralmente a gente tem que acrescentar um aqui na leitura como index. E ele, no processo de leitura dele, ele decrementa um para virar esse 3019. E por que do 4? Porque é holding register, né? Os endereços de registradores holding começam no 40.000. Então, visto isso, agora o tamanho da minha leitura. Quantos registradores eu quero ler? Nesse caso aqui, eu já deixei aqui uma analogia. Ó. Esses dados aqui, ó, essas leituras, elas são do tipo single, que é um float baseado nessa IEE aqui, ó. Essa aqui é a estrutura dele, ó. Tem 23 bits de dados, 8 de expoente e 1 de sinal. Então, ele é baseado nisso aqui, ó. E tá aqui, ó. Ele é um binário 32, né? Então, a gente sabe que cada registrador tem 16 bits, né? É uma word. Então, para pegar esse dado inteiro, ou seja, o registrador 3019 e 3020, eu preciso duas word. Aqui também duas word e aqui também duas word. Se vocês verem aqui, ó, pula do 3019 para o 3021. Então, 3019 e 3020 é a leitura da voltagem A, B e C. No caso, AB, BC e CA, né? É tensão de fase, tensão de linha. Então,
como aqui no Tia Portal eu tenho que dizer o número de registradores, então se são 3 leituras, são 6 registradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? 6 registradores. E aqui é um ponteiro para DB que a gente vai guardar essa leitura. Então, já de cara eu preciso criar uma DB, né? Eu vou criar aqui uma DB dados Modbus. E dentro dela eu vou criar um array de leituras, né? Nesse meu caso aqui vai ser um array de real, né? Que real é a mesma coisa que float, de 0 a 2, que dá no total 3 leituras. Tá aqui, ó. Vou salvar. E antes de fazer o ponteiro aqui, eu preciso tirar uma configuração dessa DB para poder fazer endereçamento absoluto, né? Então, eu entro nas propriedades dela e tiro esse checkbox aqui, ó. Dou OK. E agora sim eu consigo fazer o ponteiro, né? Ponteiro para db3, db3.dbx0.0. Posso colocar tanto word 6 quanto byte 12, que se são 6 words, são 12 bytes, né? Então, tanto faz. E aqui, teoricamente, já a gente tem a estrutura funcionando. Basta a gente salvar, podemos já fazer o download disso daqui. A minha CPU eu deixei ela zerada para que a gente conseguisse ver como que ele sobe aqui, né? Ela está sem IP na placa de rede, ela só vai encontrar pelo endereço MAC da placa, ó. Tá aqui, eu só seleciono ela e dou carregar. Vai pensar um pouco, né? Beleza. E aqui eu seleciono para lá startar a CPU já. Finalizei. Pronto. A gente já pode monitorar aqui a lógica. Se a gente se atentar aqui, a gente já vê que ó, o first scan já está em 0, né? Ele só teve 1 no primeiro scan. E aqui o bit auxiliar está em 1, ou seja, isso aqui executou e ele já está permitindo fazer a leitura. Então, como que a gente pode monitorar as leituras? Agora a gente abre a DB Modbus, abre aqui, expande o array e monitora. E aqui a gente já vê que tá lendo. Aqui no final eu vou pôr o videozinho do físico aí, de como que está montado. Mas vocês puderam ver que é bem simples, né? Não tem muito segredo. E uma curiosidade, talvez algumas pessoas perguntem, ah, mas se eu precisasse fazer mais leituras de mais escravos, eu usaria a mesma DB, criaria mais blocos desse, aqui embaixo, usaria a mesma DB, DB2, só ia mudar aqui a configuração do endereço, que registrador que eu quero ler, a quantidade de registrador e para onde que eu estou mandando, né? E claro, esse pool aqui que teria que ser diferente, né? A gente ia ter que criar uma lógica para fazer o pool, ou seja, eu não posso executar essa requisição de mais de um bloco MB master ao mesmo tempo. Se eu tivesse mais do que um multimedidor aqui, eu ia ter que fazer uma lógica para executar primeiro esse, depois o próximo e assim sucessivamente. Esse que é a regra aqui para trabalhar com Modbus no 1200 e praticamente em toda a linha da Siemens aí. Beleza?